E o nosso tema agora é reforma da Previdência, é claro, em uma edição especial sobre o Dia do Trabalhador. Não poderia faltar este assunto aqui em nossos estúdios, a advogada Isabela Albernaz, para esclarecer os principais pontos para a gente. Seja bem-vinda, Isabela. Muito obrigada, Lília, sempre um prazer. Reforma da Previdência é um tema que está aí martelando na cabeça de todo o trabalhador, né? Afinal, o que vem por aí, as principais mudanças propostas? A principal, a princípio, Lilian, seria realmente a idade mínima, né? Ela vai subir um pouquinho. No caso do homem, já é 65 anos, seria mantida aí essa idade mínima. Para a mulher, aumentaria de 60 para 62. A grande diferença seria realmente no tempo de contribuição, porque hoje esse tempo de contribuição ele é de 15 anos no mínimo. Então você precisa de 15 anos mais a idade para poder se aposentar. Isso. Então essa idade mínima ela passaria, aliás, o tempo de contribuição passaria de 15 para 20 anos. E isso já gera aí um pouco de polêmica, né? Gera uma certa insegurança, Sim. Um temor, né? Tem muita gente correndo para aposentar, não é? É verdade. Essa questão de alterar a idade, alterar tempo de contribuição, ela é importante de tempos em tempos, porque a gente sabe que a expectativa de vida aumenta. Com certeza. Sim. Só que a gente precisa ver isso com certo cuidado, porque tem determinadas profissões que elas exigem um tempo menor de contribuição. Né? Por exemplo, as aposentadorias especiais. E é um dos temas que a gente está vendo aí que o pessoal está tendo um pouco de dificuldade. Por exemplo, um mineiro, né, que trabalha aí, né, 15 anos e se aposenta com 15 anos de contribuição. Essa aposentadoria reduzida, ela se deve a um ambiente de trabalho totalmente insalubre. Aos perigos, aos riscos, né? Isso. Então, assim, como ficaria a situação desse trabalhador após, né, a reforma? Então, isso ainda está sendo definido, né? Aumentaria aí o tempo de contribuição dele, a idade dele, né? Então, assim, ele aposentaria, por exemplo, com 15 anos de contribuição mais 52 de idade. Então, assim, como que você imagina um mineiro chegar aos 52 anos de idade? Porque é uma atividade muito pesada, exposta a muitos perigos, né? Então, as aposentadorias especiais, que hoje são de 15, 20 e 25 anos, né? Elas seriam mantidas aí esse tempo de contribuição de 15, 20 e 25 anos, porém com um acréscimo na idade. Então, assim, hoje você aposenta por contribuição independente da idade. 35 anos para homem, 30 para mulher de contribuição, você já poderia requerer a sua aposentadoria. Claro que considerando aí o fator previdenciário, o valor desse benefício seria aí reduzido. Né? Sim. Então, quanto mais cedo a pessoa aposenta, menor é o benefício que ela teria direito de receber de acordo com o fator previdenciário. Então, assim, com essas alterações, vai acabar aí a aposentadoria por tempo de contribuição. Na verdade, o trabalhador ele vai ter uma idade mínima para se aposentar, somada aí a um tempo mínimo também de contribuição. Então, assim, tudo isso está sendo discutido, mas existe essas polêmicas principalmente em relação ao trabalhador, né? Tem mais situações vulnerável. específicas, né? Precisam ser trabalhadas de forma específica, detalhadas, né? Você acredita que muita coisa ainda vai mudar no desenrolar? A gente percebe que já tem uma flexibilização bem maior, né? Sim. No caso, né, essa proposta aí de emenda à Constituição, ela acabou de passar pela CCJ, né, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. E ela ainda vai passar aí por mais uma comissão especial, depois ela vai para o plenário da Câmara, então ela segue para o Senado. Rolar, né? E tudo isso, né, o pessoal vai agregando ali, vai tirando alguns pontos mais polêmicos, vai amenizando, vai abrandando essa reforma. Voltando à questão dos pontos, dos principais pontos a serem modificados, há um grande temor, um grande questionamento em relação ao BPC. Isso. O que acontece hoje, Lilian? Hoje o BPC ele é concedido para idosos de baixa renda, acima de 65 anos de idade, e também para os deficientes, né, pessoas que têm alguma necessidade que limite ela aí para a vida civil, e isso independente da idade, ela também consegue receber, sempre de baixa renda, lembrando que o BPC, né, é um benefício assistencial, então ele não exige a contribuição, a pessoa ela pode receber independente de ter contribuído para a Previdência, e é um
um dos pontos mais polêmicos, porque o pessoal coloca isso como se fosse o grande vilão, né? Como se fosse algo assim que está tirando sem ter colocado valores. Então, geraria aí um rombo. Só que as fontes de custeio da Seguridade Social, elas são muito vastas. Então, assim, não necessariamente isso vai gerar um rombo, porque está entrando muito recurso aí de outras fontes. Tem a contribuição que o trabalhador paga, que o empregador paga, contribuições inclusive sobre os jogos da loteria. Então, assim, tudo isso vai para o caixa da Seguridade Social, né? E o BPC, ele vai para assistir aquelas pessoas que estão ali na máxima fragilidade delas, né? Então, assim, hoje, com 65 anos, você consegue, sendo idoso de baixa renda, deficiente em qualquer idade, né? E você só precisa provar que é de baixa renda. Com a reforma, eles vão antecipar, no caso do idoso, né? Lembrando que não vai mexer aí no caso do deficiente, da pessoa que tem uma necessidade especial, isso não vai ser alterado. A proposta é para mexer para o idoso de baixa renda, para que ele comece a receber a partir dos 60 anos de idade, porém, um valor bem menor. Seria inicialmente R$400 e esse valor vai sendo acrescido ano a ano até que ele receba aos 70 anos de idade o valor completo de um salário mínimo. Então, assim, o que antes ele receberia, né, o mínimo, aos 65 ele vai recebendo gradativamente até os 70 anos. A aposentadoria rural? Então, Lilian, outro ponto polêmico, né? Hoje, com 60 anos de idade e 15 de contribuição, e 55, o homem, né, no caso, 60 anos de idade e 15 de contribuição, o homem, trabalhador rural, se aposenta. E a mulher com 5 anos antes, né? Então, 55 anos de idade e mais 15 de contribuição. Com a reforma, essa idade ela vai ser nivelada em 60 anos. Então, 60 anos de idade tanto para homem quanto para mulher, e um acréscimo aí de 5 anos, então seria 20 anos de contribuição para esse segurado especial conseguir aí o seu direito. Né? Existe também uma polêmica em relação à necessidade de contribuição, porque hoje você precisa comprovar que trabalhou, mesmo que não tenha contribuído durante todo aquele período. Né? Então é um dos pontos ainda que gera controvérsia. Gera muita polêmica. Muita polêmica. Então, assim, muita coisa ainda vai ser revista, mas os principais pontos que foram analisados aí pela CCJ da Câmara, né, são esses. Até porque essa proposta, o governo já tem ciência de que muita coisa precisa ser negociada, muita coisa precisa ser modificada, né? O jogo político mesmo, né? Então vai de uma forma mais endurecida para que haja essa flexibilidade, para que haja essa negociação, que se chegue aí, a gente torce, é claro, se chegue na melhor proposta possível, né? No Dia do Trabalhador nós não poderíamos desejar algo além disso, né? Melhores condições, né, Isabela? Isso. Uma reforma bem feita, bem elaborada, bem pensada no povo. Isabela, você tem percebido no dia a dia, né, você que lida tanto com as questões previdenciárias, que houve realmente esse aumento da procura por aposentadoria? As pessoas estão temendo essas modificações, estão correndo logo para se aposentar? Sim, Lilian, muita gente procurando, se informando, querendo saber se tem direitos, né? Mas é importante também falar para essas pessoas que quem tem o direito adquirido, né, quem hoje já poderia se aposentar pelas regras atuais, não vai ficar prejudicado com a alteração, porque isso aí fere, né, o nosso direito. Então, assim, você não pode voltar atrás naquilo que já se constituiu. Então, o direito adquirido, aquelas pessoas que hoje podem se aposentar e não aposentam, talvez porque desejam permanecer um pouco mais no mercado de trabalho. Estão esperando um pouco, vendo o que vai dar, né? Isso. Essas pessoas não seriam prejudicadas aí por essa mudança, sabe, Lilian? Então, Lília, é importante a gente frisar que aquele trabalhador que já tem aí o seu direito adquirido, ele não vai perder esse direito com a reforma, né? Ele pode sim se aposentar, ainda que após a reforma, de acordo com as regras vigentes ao tempo em que ele completou os requisitos.